Olá, como você está? Tudo bem? Estamos chegando trazendo um tema pedido em todo o Brasil. Parecer médico legal. Você sabe o que é e de que forma ele pode te ajudar, contribuir numa ação judicial? É sobre isso que vamos falar agora. Começa aqui, começa agora, mais um Câmera Brasil. Qual é a importância da perícia médica para um processo judicial? A perícia médica tem fundamental importância no processo judicial porque é a maneira de interligar medicina ao direito e fazendo com que esse tenha condições de tomada de decisões. Como é que se aplica na prática isso? Imagina um juiz quando recebe um processo. Ele não tem conhecimento da área científica, da área médica e nem tem porquê de ter esse conhecimento, mas ele precisa tomar uma decisão, ele precisa proferir uma sentença. Nesse sentido, ele nomeia um perito que vai ser de forma independente, capaz de poder levar conhecimento, as informações e fazer com que crie-se um juízo para a tomada da decisão do magistrado. Doutor, o parecer médico legal pode influenciar a decisão de um juiz? Sem dúvida, esse é o objetivo. Vale destacar que existe uma diferença na didática, na nomenclatura, o laudo pericial e um parecer médico, pelo assistente pericial. O laudo pericial ele vai ser confeccionado pelo perito designado pelo juiz, enquanto que um parecer médico, que vai estar junto no processo, esse, na verdade, ele é feito pelo assistente técnico das partes. Então, são 3 elementos que vão trabalhar no processo, pelo menos. Vai ser o perito do juiz, que vai fazer esse laudo pericial, e os assistentes técnicos de cada parte, que vão representar os seus clientes, tanto a parte da acusação, o autor, e a parte do réu, que seria para se defender. Doutor, quais informações um parecer médico legal pode fornecer em um processo judicial? Esse parecer, esse laudo pericial, esse documento que vai ser emitido e vai ser juntado ao processo, ele tem uma fundamental importância porque ele vai ser capaz de trazer à tona elementos que possam demonstrar a capacidade física, mental de uma pessoa, assim como sequelas de um procedimento cirúrgico, por exemplo, ou quando, em caso de óbito, tentar e conseguir chegar à profundidade necessária de informações para poder designar e causar que sejam feitas as responsabilizações judiciais do caso. O que um parecer médico legal pode dizer sobre a saúde de uma pessoa envolvida num processo judicial? Muito bem. Quando a saúde da pessoa está comprometida, tanto física quanto psicológica, existem alterações que podem limitar a capacidade diária. Uma alteração, uma sequela, pode deixar a pessoa em desproporção com um colega de trabalho. Pode ser que precise de mais carga de trabalho para fazer a mesma atividade. Isso vai ser levado em conta no momento judicial, imaginando que teve uma lesão e essa sequência de atos podem levar a uma sequela, a uma limitação funcional. Referente à capacidade mental, temos que pensar que uma pessoa pode ter um quadro demencial que limite para as suas atividades, que limite para a tomada de decisões. O processo judicial vai trazer essas informações de forma fidedigna, justa, correta, para que o magistrado tenha condições de tomar a decisão. Não podemos imaginar uma parte dizendo que a pessoa está incapaz e a outra dizendo que está capaz. Existem situações clínicas, existem situações que a literatura demonstra e respaldo que a gente possa ter para definir se uma pessoa tem capacidade ou não,
para a decisão do juiz posterior. E quais profissionais podem emitir um parecer legal? O ato pericial, ele é exclusivo médico. O médico tem a formação em medicina legal e conheça essas nuances dos processos, e conheça e tenha a capacidade de buscar informações que consiga traduzir isso de uma maneira clara para o juiz conseguir tomar uma decisão de forma correta, de forma imparcial e mais justa que se possa ter. Doutor, uma grande dúvida que as pessoas têm é sobre a diferença entre um parecer médico legal e um laudo médico comum. Existe realmente? Perfeito. Existe. Um laudo médico comum, ele é produzido, confeccionado pelo médico assistente do paciente, ainda na investigação clínica, por exemplo. É de grande importância no momento judicial, porque nesse momento, nesse documento, vai constar, além do nome do paciente, vai constar o diagnóstico, os exames realizados, as condutas terapêuticas, o prognóstico, as limitações e, além disso, o tempo que deve ser necessário até que consiga reabilitar as suas funções. Vale lembrar que o médico perito, ele não faz diagnóstico. Ele utiliza esses documentos apresentados pelos laudos médicos, ele busca as informações para poder fundamentar a sua tese, para poder trazer de forma justa a parte da literatura, a parte científica, na hora de tomar as decisões. Ele vai transcrever esses documentos, analisá-los para fazer o desfecho necessário. Doutor, como solicitar um parecer médico para o meu caso? Bem, lembrando que o laudo é confeccionado pelo perito judicial e o parecer são feitos pelos assistentes técnicos das partes. Sendo assim, um parecer vai ser solicitado pelo advogado quando do início do processo ou mais à frente, como acontece muitas vezes, já quando é solicitado a perícia e solicitado que sejam designados assistentes técnicos. Muitos clientes chegam dessa maneira e é um momento mais atrasado de entrar no processo, mas vale a pena. É um momento oportuno ainda, apesar de já estar correndo o processo. A outra maneira é já na parte inicial do processo, sentarmos e traçarmos as metas que vão ser necessárias para que chegue ao êxito no final do processo. Doutor, em que tipo de processos judiciais o parecer médico legal é mais comum? Bem, esses processos médico-legais geralmente têm uma maior demanda nas áreas cíveis, como de suposto erros de serviço de saúde, que antes eram conhecidos como erros médicos, processos criminais, processos trabalhistas também entram, mas muitos processos nos quais a pessoa tenta, de forma administrativa, um benefício previdenciário, não reconhecido, ingressa com a ação judicial. Nossa função é fundamentar cada passo e direcionar para que tenha um sucesso posteriormente à ação. Doutor, um laudo pode ser contestado no tribunal? Sem dúvida. A função é essa mesmo. O perito judicial vai produzir o laudo médico, o laudo pericial, que vai ser o serviço apresentado por juiz. Porém, cada parte vai ter o seu assistente técnico, ou pelo menos deveria ter, que tem essa função. Sempre alguém vai sair em desacordo, alguém vai sair não recebendo o benefício esperado. Vai caber contestar. É uma parte legal, ele é de direito isso, tem um prazo e são os momentos que a gente procura trazer as contestações do laudo, os momentos que possam ser controversos e que a gente consiga absorver alguma informação útil para o nosso cliente. E como usar um parecer médico legal a favor em um processo judicial? Aí vai da parte da investigação clínica. Esses documentos que já foram apresentados, que já estão juntados, que vão ser úteis, a gente vai buscar a melhor literatura com todo o aprofundamento científico possível para poder embasar as nossas conclusões, para poder levar esse conhecimento e poder fazer com que o juiz possa ver o trabalho e reconhecer a possibilidade de que o nosso cliente tenha uma possibilidade real e que tenha uma necessidade garantida por lei.
Doutor, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua empresa e como ela pode contribuir numa ação judicial. A Giovelli Perícias Médicas, ela possui expertise para atuar nas diversas áreas a nível judicial, tanto na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária. Nossos profissionais têm um conhecimento aprofundado nas matérias judiciais, tanto na área de cardiologia, medicina de família, psiquiatria, neurologia, ortopedia, medicina do trabalho, inclusive temos odontólogos necessários para processos em questão. Doutor, o senhor poderia falar um pouquinho da sua experiência profissional? Perfeito. Há mais de 15 anos já formado em medicina, uma residência em medicina de família e comunidade, especialização em cardiologia com o título de cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, adquiri uma bagagem capaz de apresentar e entregar hoje com profundidade conhecimento técnico específico na área pericial. Doutor, e qual é a abrangência nos atendimentos? Ok, a nossa empresa ela tem a capacidade de atendimento em toda a região sul e sudeste de forma presencial e em casos especiais já atuamos em Manaus, já atuamos em Pernambuco através das nossas parcerias médicas periciais que temos nessas regiões. Doutor, agradeço a sua participação, quero destinar a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Perfeito. A Giovelli Perícias Médicas cresceu e ganhou essas proporções a nível nacional pela sua capacidade, compromisso ético, moral e científico. Isso faz com que os nossos clientes, quando chegam, eles tenham essa identidade, eles consigam sentir a nossa interação, a nossa capacidade de entender os seus anseios, as suas dores e conseguir traduzir em conforto essa necessidade judicial que vai ser interpelada. Inclusive, temos um canal específico para os advogados, no qual a linha direta, o contato direto é feito durante todo o período processual, fazendo com que a gente sinta-se mais próximo dos nossos clientes e acompanhe até o êxito de sua ação. Mais uma vez, obrigado, doutor. Eu que agradeço. Viver e sobreviver. Qual é a diferença entre essas duas palavras? Você acha que está vivendo ou acha que está apenas sobrevivendo? Sou Josi Alves, mentora de mentes para psicóloga clínica e hipnoterapeuta sistêmica e quero conversar com você a respeito dessas duas palavrinhas que eu tenho certeza todos nós muitas vezes confundimos. Primeiramente, eu vou trazer o significado de cada uma delas para te ajudar nesse questionamento. Sobreviver diz respeito a permanecer vivo depois de algo, às vezes ruim, continuar a existir. Enquanto que viver diz respeito a ter vida, aproveitar da vida o que ela tem de melhor, aproveitar os bons momentos, família, o tempo livre. Com o significado de cada palavra, agora você já pode responder se você está vivendo ou se está apenas sobrevivendo. Veja bem, nesse mundo, nessa vida que nós estamos ultimamente, nos tempos modernos, em que nós nos preocupamos muito mais com o que nós temos que fazer, dar conta, sermos melhores do que os outros, pagar contas, ultimamente eu tenho certeza que você está muito mais sobrevivendo do que vivendo. Quanto tempo faz que você não se reúne com sua família para um almoço, para um bate-papo? Quanto tempo faz que você não tem um tempo para observar as estrelas no céu? Ou as pequenas coisas do dia a dia, uma criança brincando? Isso é viver.
Nós estamos tão preocupados em acordar, trabalhar para pagar contas, para dar conta dos nossos compromissos, que nós estamos esquecendo de viver. Por isso a proposta para hoje, para você é: comece a viver. A vida, ela passa tão rápido. A vida é um instante, é o momento presente. Pare de tentar sobreviver tanto e comece a viver mais. Um exemplo bem bacana. A palavra vida, se nós tiramos o V da frente, o que sobra? Sobra ida. Ou seja, viver é ir, é seguir, mas seguir principalmente aproveitando aqueles momentos maravilhosos que a vida nos dá diariamente e muitas vezes nós não percebemos, porque nós estamos muito mais preocupados em sobreviver. Se você gostou desta mensagem, continue me acompanhando aqui na minha coluna Vitalis Státera, no programa Câmara Brasil. Nos vemos numa próxima. Até lá! Bom dia! Eu sou a doutora Camila, eu estou aqui nessa semana com vocês na coluna para falar sobre um lançamento no Brasil que foi sucesso num congresso lá em Mônaco, na França, falando sobre o Drug Deliver. Drug Deliver, você já ouviu falar nessa técnica? É uma técnica que trabalha através de microlesões teciduais para permear muitos ativos ali para devolver aquela firmeza, a elasticidade da pele de uma forma não invasiva, isso mesmo, então trazendo qualidade para a pele. Sabe aquela pele que com o passar dos anos vai ficando traquelada, vai oxidando, vai ficando sem brilho, sem viço? Então o Drug Deliver é uma ótima alternativa para você. É isso mesmo. Então no Drug Deliver, o que foi realmente pautado lá nesse congresso em Mônaco foi a ação dos exossomas. É isso mesmo, os exossomas como ativos para devolver essa qualidade da pele. Além dele, nós temos também o PDRN, que vem lá do esperma do salmão. Não sei se você já ouviu falar também, que é muito interessante para a hidratação dessa pele, para recuperar ali as camadas hidrolipídicas desse tecido. Se você, então, está sofrendo de uma pele desidratada, desvitalizada, o Drug Deliver seria uma ótima opção. Agora, se você está com manchinhas na pele, aquela pele apresentando discromias, efelides, sardinhas, e você gostaria de clarear, uma excelente opção seria o laser Lavien, que é um laser à base de thulium, que vai ajudar ali a trazer uma renovação dessa camada mais superficial da pele, ou seja, você faz o procedimento, uma leve vermelhidão no momento do procedimento e após tudo normal, após 2 horas, a pele já começa a sair aquela vermelhidão e nos próximos 7 dias você começa já a perceber a pele com muito mais brilho e mais viço. Só que uma coisa que é muito importante lembrar, que uma sessão do laser Lavien não é efetivo. Eu recomendo geralmente a paciente fazer uma média de 3 a 5 sessões com intervalos mensais. Além disso, é muito importante também utilizar algum ativo específico. Eu tenho uma combinação aqui, um segredinho nosso na clínica, que ajuda a potencializar também esse efeito de clareamento e rejuvenescimento da pele. Agora, eu gostaria de saber de você se você gostou desse conteúdo que eu trouxe para você. Se você gostou, me acompanhe na próxima semana aqui no programa que eu vou trazer um novo conteúdo relevante para você. Até breve, estou aqui para te ajudar a resgatar a sua autoestima. Um abraço e até mais! Olá, eu sou o Rafael da Legado Planejamento e hoje vamos falar sobre o ITCMD e a reforma tributária. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, é um tributo estadual que impacta diretamente na sucessão patrimonial da pessoa, seja quando realizado em vida ou depois do falecimento. Atualmente, os estados instituem alíquotas que variam de 1% a 8%. Alguns estados ainda mantêm uma alíquota fixa, tais como Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.
No caso do Paraná, a alíquota atualmente aplicada é de 4%, tanto na doação quanto na herança, e é aplicada sobre todo o patrimônio. A reforma tributária instituiu uma alteração que irá impactar diretamente nesse percentual de alíquota para aqueles estados que têm essa alíquota fixa, tais como aqueles citados anteriormente. A regra trazida pela reforma é de que os estados apliquem a progressividade da cobrança, ou seja, que haja a incidência de uma alíquota em um percentual menor para um menor patrimônio, aumentando-a de acordo com o aumento do patrimônio. É provável e muito possível que quanto maior for o valor da transmissão, seja ela por doação ou por inventário, maior poderá ser o valor devido de imposto, por ocasião de eventual aumento de alíquota, podendo até mesmo o custo com esse imposto vir a dobrar, de acordo com o patrimônio a ser deixado. A alteração das alíquotas depende diretamente da propositura de alterações à legislação por cada um dos estados. E, alegado planejamento sucessório, vem acompanhando as alterações legislativas para melhor orientar nossos clientes. Deixo como orientação a todos os que estão nos acompanhando que consultem e mantenham contato com um advogado ou escritório especializado, como alegado planejamento sucessório, para garantir a melhor alternativa para realizar a transmissão do seu patrimônio, evitando ou reduzindo impacto com o eventual aumento da tributação no imposto causa-mortes e doação. Entre em contato conosco caso tenha alguma dúvida ou queira nos acompanhar em relação a essas alterações tributárias. Nosso contato é em www.legadoassessoria.com.br ou através dos nossos telefones. Enquanto muita gente pensa que rinomodelação e rinoplastia são tudo a mesma coisa, nós vamos mostrar para você que não. Vamos falar de rinoplastia e a importância de contar com um profissional especialista. Sim, isso é muito mais seguro para esse procedimento. A nossa grande referência profissional será a doutora Caroline Marinho. Doutora, é verdade que tem muita gente que confunde rinomodelação com rinoplastia? Verdade, Roberto. Muitos pacientes acham que rinomodelação e rinoplastia é a mesma coisa, e na verdade são procedimentos completamente diferentes. Ambos com a finalidade de uma melhora num perfil nasal, numa harmonia nasal, mas a rinomodelação é o procedimento minimamente invasivo, enquanto a rinoplastia é um procedimento cirúrgico que deve ser realizado somente por cirurgião plástico. E quais são os maiores benefícios desse procedimento? Os maiores benefícios da rinomodelação é a estética. Ela é um procedimento puramente estético, não é um procedimento que vai ter fins funcionais ou respiratórios. Então, pacientes que querem uma melhora estética para elevar a sua autoestima, se sentirem mais felizes com o seu nariz, a rinomodelação ela é totalmente indicada. Doutora, a rinomodelação é um procedimento seguro? Roberto, ela é totalmente segura desde que realizada por um profissional capacitado para realizar a rinomodelação. A rinomodelação dos procedimentos de harmonização orofacial, eu sempre digo que ele é o mais delicado, talvez o mais difícil de ser realizado e o que tem maior índice de intercorrência e inclusive de necrose. Então é muito importante que haja uma indicação exata para essa rinomodelação e que o profissional escolhido tenha especialidade no nariz, saiba exatamente o que está fazendo para que não haja essas intercorrências e o resultado seja perfeito dentro do esperado pelo paciente. E quanto tempo dura o resultado de uma rinomodelação? A rinomodelação, diferente da rinoplastia, ela é temporária, porque nós trabalhamos somente com materiais absorvíveis, tá? A rinomodelação é realizada com ácido hialurônico, que é um preenchedor facial, com toxina botulínica ou com fios de sustentação que também são absorvíveis, então totalmente biocompatível. Dessa forma, como existe uma absorção, ele tem uma durabilidade temporária, de aproximadamente 9 até 12 meses. Doutora Carol, quais são as contraindicações para a rinomodelação? A rinomodelação ela não é indicada para pacientes com menos de 15 anos, não é indicada para gestantes e lactantes e para pacientes com doença autoimune ou com lesão local em atividade. E como é feita a recuperação?
A recuperação ela é muito tranquila. O paciente deve, durante 3 dias, evitar sol, calor e atividades físicas intensas e manter um micropóreo, um curativo na região também por 3 dias. No restante, é vida normal, não há necessidade de repouso, não há necessidade de afastamento do trabalho, a recuperação é bem tranquila. E não exige também nenhum cuidado pré-procedimento. Doutor, é possível realizar a renomodelação em qualquer tipo de nariz? Infelizmente não, Roberto. Não é todo o nariz que tem indicação para renomodelação. Alguns casos, somente a rinoplastia é possível de corrigir o nariz. E também os casos respiratórios, a renomodelação não tem eficácia, somente realmente estético e para alguns tipos de narizes, visto que a limitação do profissional de harmonização orofacial, ela é um pouquinho estrita. Então, nós não podemos, por exemplo, realizar raspagens, realizar cortes. Então, tem alguma limitação sim, mas 90% dos casos podem sim ser resolvidos com renomodelação, sem a necessidade do paciente passar por um procedimento cirúrgico. Então, para a total segurança do paciente, é importante a procura de um especialista. Sem dúvida, Roberto, é importantíssimo saber o profissional com quem você está executando esse procedimento. Que ele tenha todo o cuidado, como eu disse anteriormente, a renomodelação é um dos procedimentos mais difíceis dentro da harmonização orofacial e é necessário uma habilidade e uma competência e uma responsabilidade muito grande do profissional que está executando. Doutora, fale um pouquinho da sua experiência profissional, sabendo que a senhora é odontóloga, né? Atua na área da odontologia. Afinal de contas, em que momento da sua vida entrou o amor e a paixão pela renomodelação? Roberto, eu sou dentista, né, há quase 20 anos e trabalho com harmonização orofacial já há mais de 6 anos. Só com harmonização orofacial, só com a parte de estética facial e cosmetologia, tá? A renomodelação é o carro-chefe do meu consultório, eu trabalho com diversos procedimentos, mas a renomodelação é o meu carro-chefe, eu me especializei nisso. E tenho muita satisfação de trabalhar com a renomodelação pelo resultado imediato que a gente proporciona ao paciente. E é incrível como a melhora no nariz melhora totalmente a autoestima e a felicidade de vida desse paciente que a gente trabalha. Doutora Carol, enquanto a sua clínica, quais são os outros procedimentos que você realiza? Eu trabalho, Roberto, com todos os procedimentos de harmonização orofacial, tá? Então, toxina botulínica, preenchedores faciais, bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação. A renomodelação é um procedimento de preenchimento facial, então ela está dentro dos preenchimentos faciais, mas eu trabalho com todos os procedimentos de harmonização orofacial, todos minimamente invasivos, permitidos pelo profissional dentista trabalhar. E como você trabalha com esse tipo de paciente que tem um perfil diferenciado, ou talvez não? A gente tem visto aumentar muito a procura por excessos. E como que você lida com esse tipo de paciente? É muito importante ter limite dentro dos procedimentos de harmonização. O excesso, ele nunca fica bom. É muito importante trabalhar com a naturalidade. O objetivo da harmonização não é transformar o paciente, é realçar aquilo que ele tem de belo, é harmonizar o conjunto facial, nunca trabalhando com exageros. Feliz ou infelizmente, os pacientes que buscam exageros não se tornam meus pacientes. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu gosto de trabalhar com naturalidade e satisfação do meu paciente. Doutora, onde sua clínica está localizada? Hoje nós estamos na rua Padre Anchieta, número 2454, no bairro Champanhar, sala 302, terceiro andar. E quais são as melhores formas de contato? Vocês podem me encontrar no Instagram do consultório, que é @facial_harmony com Y, para os pacientes, né, quem busca um atendimento, e para os profissionais, os colegas de profissão, os demais colegas da área de estética e harmonização orofacial, tem o meu perfil @doutora.carol.marinho, em que eu ofereço também mentorias, inclusive de renomodelação. Gostaria de agradecer a sua participação, que de forma didática conseguiu passar uma linda mensagem, né, orientativa ao nosso público e destinar o tempo necessário para ela. Eu que agradeço, Roberto, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Me coloco à disposição no que vocês precisarem. Lembrem-se sempre de procurar um profissional capacitado e qualquer dúvida que você tenha, seja como colega ou como paciente, eu me coloco à disposição através do meu Instagram ou também através do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui para vocês da clínica, 41 99146 6146. Será um prazer ajudá-los no que for necessário.
Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Câmera Brasil. E você já sabe, para participar, basta mandar a sua sugestão para esse e-mail que está aqui embaixo. A todos vocês, o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.